Conhecer a Cristo não é ouvir falar sobre Ele, não é entender a teologia da sua história, e sim ter experiências com Ele. Então, um exemplo bem prático que eu daria para uma criança, caso ela me perguntasse como é conhecer a Cristo. Tem alguém que nunca provou chocolate. Nunca. E você é uma pessoa que já provou 1000 vezes chocolate. E aí você para um momento de conversa com aquela pessoa e ela te pergunta como é provar o chocolate. Você vai explicar o que é o chocolate para ela, você vai explicar as especificações que nele tem, você vai explicar que ele é bom, que ele é doce, que ele traz um vigor para a vida. Você pode explicar que ele derrete na boca, que ele traz sensações boas, mas essa pessoa não conhece o chocolate, porque ela não provou. O conhecer verdadeiramente não é ouvir falar sobre, é ter experiências com aquilo. Se essa pessoa provar do chocolate, ela realmente vai entender a verdade sobre ele. E cada experiência é única. Pessoas que preferem o chocolate branco do que o chocolate preto. Tem pessoas que amam absolutamente os dois, que é o meu caso. Sim, é com a palavra de Deus. Pessoas só realmente entenderão o que é ter uma vida com Deus quando começarem a caminhar com Ele. Não apenas ouvir falar, porque você sabe que Deus, Ele curou o leproso, você sabe que Deus restaurou vidas, você sabe que Deus transformou histórias, mas muitas das vezes nós nos encontramos em cenários que nós duvidamos que Ele pode mudar algo em nós, sendo que o impossível Ele já fez. Às vezes há uma conta que você tem para pagar. Ai, meu Deus, será que Deus pode me ajudar trazendo provisão? Sim, Deus pode. Ai, será que Deus pode restaurar um casamento? Sim, Deus pode. Será que Deus pode abrir uma porta de emprego para mim? Sim, Deus pode. Será que Deus pode ressuscitar os meus sonhos, mas não apenas ressuscitar, mas trazê-los a um novo renovo, né? Um novo começo para eles? Sim, Deus pode. Ele ressuscitou um vale de ossos secos. Você tem noção disso? Muitas das vezes acreditamos que Deus pode abrir o mar, mas que Ele não pode agir sobre a nossa vida. Mas uma novidade para você, talvez isso seja, é que Deus, Ele não mudou. Ele é imutável. Nós só confiamos em quem nós conhecemos, e ouvir falar não é conhecer. Vamos experimentar da presença dele, para realmente dizermos, olha, por mais difícil que seja, eu sei em quem eu confio, porque eu o conheço, e eu sei que ele pode tudo, todas as coisas. Não porque eu ouvi falar, mas porque no meio de situações que para mim eram limitantes, ele simplesmente veio e fez eu viver sem fronteiras. E para crer no Senhor, eu preciso sim ouvir sobre ele. Afinal, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é muito incrível, irmãos. Ela liberta, ela instrui, ela corrige, ela transforma, dá motivação para continuar. E isso você encontra na Bíblia. Não é um acessório para você deixar ali no seu balcão, pegando pó aberto no Salmo 91. A palavra do Senhor, ela tem poder sim, mas quando ela é lida e meditada, vai nos falar sobre um Jesus, sobre o nosso Salvador, vai falar sobre Deus, vai falar sobre o cuidado que Ele tem com todas as coisas, mas também vai falar sobre um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus que se ira, um Deus que tem sentimentos assim como nós. Precisamos ouvir mais sobre a palavra do Senhor para que a nossa fé todos os dias venha estar ali motivada para continuar. Essa é a maior motivação que você vai ter na vida. Por isso que é importante nós lermos pelo menos um pouquinho da Bíblia todos os dias, sabe? Uma página por dia, um capítulo por dia. 2, 3 versículos por dia. É pouco, mas é o início. É um passinho de cada vez. De colocarmos aplicações na nossa vida. E aplicações essas que mudam hábitos e que nos fazem realmente conhecer a Cristo. Não apenas de ouvir sobre Ele, mas de ter experiências com Ele. E experiências eu tenho por meio da fé. Então primeiro eu escuto falar sobre Ele. E eu procuro Ele por curiosidade. Aceito Ele, caminho com Ele, busco Ele, tenho um relacionamento com Ele. Porque relacionamento com Deus não é só 2 horas de culto, tá? É todo dia. Você se alimenta no domingo no culto, mas aí você vai se alimentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E você pode se alimentar em casa mesmo também. Sabe? Lendo a Bíblia, fazendo orações. Mas tudo depende das suas ações e do seu posicionamento para os próximos passos. Mais temos fé, mais lançamos sementes e mais abundante será a nossa colheita.